E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Matheus e a gente vai dar início à nossa aula de matemática básica com foco no Enem, tá bom? Então, super resumido, o foco principal é que você consiga ver os conteúdos de matemática básica que mais caem na prova do Enem, tudo bem? Então vamos começar com potenciação, tá? Tem aqui a definição, beleza? E vamos imaginar que potenciação é mais ou menos assim, olha só, imagina que eu tenho o número A, tá? A é meu número, e ele está elevado a uma potência n. Isso significa que o meu A vai ser multiplicado por ele mesmo n vezes. Então a gente vai ter A vezes A vezes A vezes até n vezes, entendeu? Então o expoente ele vai indicar quantas vezes eu vou multiplicar o meu número. Olha só, 5 ao quadrado. O 2 significa que eu vou multiplicar o 5 por ele duas vezes. Então, ó, são 5 vezes 5, né? Então, ó, aqui dá 25. Já aqui, ó, o 3 está falando que eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo 3 vezes. Então, é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Tudo bem? Aqui a gente tem potência com expoente negativo, tá? Então, sempre que eu tenho um número elevado a uma potência negativa, para eu tornar positivo, eu tenho que fazer o processo inverso. Ah, Matheus, como assim? Por exemplo, ó, eu tenho 2 elevado a menos 3. Para eu tornar essa potência positiva, eu tenho que inverter, tá? Imagina que aqui tem 1, tá? Porque qualquer coisa dividido por 1 não altera em nada. Então, para eu tornar isso aqui positivo, eu vou descer o 2, ó. Vou jogar o 2 lá para baixo e o 1 lá para cima. Então, vai ficar 1 dividido por 2, ó, tá menos 3. Agora eu troco o sinal. Vai ficar 2 a terceira, que é 1 sobre 8, beleza? Já que na nossa letra B, a gente tem 3 dividido por 2 elevado a menos 3, tá? Olha só, o que é que eu faço aqui, Matheus? Eu jogo 3 para baixo e 2 para cima? Não. Você escreve assim, ó, 3 vezes 1 dividido por 2 a menos 3, beleza? E agora sim, eu posso jogar o 2 lá para cima, vai ficar 3 vezes 2. O expoente estava negativo, né? Agora vai positivo. E aqui fica 3 vezes 2 elevado a 3 é 8. E 3 vezes 8 dá 24. Beleza? Aqui a gente tem algumas propriedades da potenciação, tá? A primeira fala que se eu tenho um produto de potências de mesma base, eu posso repetir a minha base e somar os expoentes. Então, por exemplo, ó, se eu tenho 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo, eu posso apenas repetir a base, né, que é 5, e vou somar os expoentes. Ó, 3 mais 2 dá 5, beleza? Olha só, isso é para base igual, beleza? Se você tem 2 ao quadrado vezes 3, você não vai multiplicar isso aqui, vai ficar 3 vezes 2, 6 elevado ao quadrado. Isso aqui está errado, beleza? Não faz isso. Ao quadrado não, né? No caso aqui é o cubo. Beleza? Não faz isso que isso aqui está errado. Só pode fazer isso para mesma base, ó. Base 5 e base 5. Divisão de potências. Se você tem potências de mesma base, você pode fazer o que? Você repete a base e subtrai os expoentes. Então, se a gente tem 10 elevado a 5 dividido por 10 elevado a 4, você repete a base que é 10 e subtrai os expoentes. 5 menos 4 dá 1, que aqui é igual a 10. Fechou? Aqui a gente tem a potência da potência. Olha só, se eu tenho 6 ao quadrado elevado a 6, eu posso escrever isso como sendo 6 elevado a 2 vezes 6, tá? Que vai dar 6 elevado a 12. Fechou? Aqui a gente tem a potência do produto, tá? Então imagina que eu tenho, por exemplo, 5 vezes 2 ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que o 2 vai ser potência do 5 e potência do 2 também. Vai ficar 5 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Fechou? A gente tem também a potência do quociente, que se a gente tem, por exemplo, vou colocar um parêntese aqui, se a gente tem 3 dividido por 2 ao cubo, esse 3 vai ser expoente do 3 e também do 2. Então aqui vai ficar 3 ao cubo dividido por 2 ao cubo, beleza?
Aqui a gente tem algumas questões da prova do Enem que eu sugiro que você faça, tá? Algumas questões aqui muito bacanas. Não vou responder porque eu acho importante. Eu acho que eu vou responder pelo menos só um para que a gente não fique desamparado, beleza? Porque eu tenho que andar o conteúdo e aqui é mais para revisão, tá bom? Mas vamos lá. Vou fazer essa questão aqui para a gente entender como é que funciona, tá? Olha só. A relação de Newton-Laplace estabelece que o módulo volumétrico de um fluido é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do som em metro por segundo no fluido e a sua densidade em quilogramo por metro cúbico, com uma constante de proporcionalidade adimensional. Nessa relação, a velocidade de medida adequada para o módulo volumétrico é. Então, olha só, a gente tem uma grandeza, né, uma relação que é chamada de módulo volumétrico, tá? Eu vou chamar isso aqui de VC, beleza? Não faz. Ele falou que isso aqui, pessoal, é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Então, é a velocidade ao quadrado. É a velocidade do som, né? Vs ao quadrado. Vezes, porque também é proporcional à densidade, tá bom? Ele falou que a velocidade está em metro por segundo, né? Então a gente vai ter metro dividido por segundo, tá? Isso tudo ao quadrado, vezes a densidade, que é quilograma por metro cúbico, beleza? Olha só, aqui a gente já vai usar propriedades da potência. Lembra, ó, o 2 aqui, isso aqui é uma divisão, então esse 2 vai ser expoente tanto do m como do s. Então a gente vai ter m ao quadrado dividido por s ao quadrado, vezes, aqui é quilograma, né? Vezes quilograma dividido por metro cúbico, não é isso? Quilograma por metro cúbico. Aí olha só, pessoal, vocês podem perceber aqui, ó, que eu tenho m ao quadrado e m ao cubo, né? O que é que eu vou fazer aqui? Eu posso subir esse metro ao cubo, tá? Vai ficar assim, ó, metro ao quadrado vezes metro a menos 3, tá? Por que menos 3? Aqui tá positivo, quando eu subo lá para cima ele sobe trocando o sinal, tá? Vezes quilograma dividido por segundo ao quadrado. Vou vir para cá agora, ó. Módulo volumétrico é igual. Olha só, potências de mesma base. Repete a base, né? Vou colocar o quilograma aqui na frente. Repete a base, que é m, e soma os expoentes. Menos 3 mais 2 é igual a menos 1. Tudo isso dividido por segundo ao quadrado. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou só subir o segundo ao quadrado. Não está negativo? Não está positivo, né? Então, vou poder subir ele, ó. Ele vem aqui para cima, vai subir trocando o sinal por segundo a menos 2. Então, essa aqui é a nossa resposta, tá? Quilograma vezes metro a menos 1 vezes segundo a menos 2. Resposta que a gente encontra na letra B, ó. Quilograma, metro a menos 1, segundo a menos 2. Fechou? Então, vamos andar aqui na radiciação, tá? Pessoal, radiciação nada mais é do que o processo inverso da potenciação. Então, olha só, se eu tenho um 5, tá? Eu tenho um 5. Vou elevar ao quadrado, vai ficar 5 ao quadrado. Para cancelar essa potência, eu jogo uma raiz quadrada. E aqui esse 5 pula fora, beleza? Só isso, tá bom? Imagina que radiciação é o processo inverso da potenciação. Fechou? Ah, Matheus, aqui tem um mais ou menos. Tanto faz, beleza? Essa questão aqui vai sair como módulo de 5, tá bom? Aqui a gente tem algumas propriedades, tá? Se eu tenho, por exemplo, olha só, se eu tenho o índice, né, o índice da raiz, e eu tenho um número elevado a esse mesmo índice, eu posso só cortar, ó, corto 3 com 3 e o 5 pula fora, beleza? Aqui para qualquer n maior do que 1, fechou? Raiz de zero, pessoal. Raiz de zero para qualquer n maior que 1 também é zero, tá? Pode ser raiz cúbica, raiz quadrada, raiz quinta, tanto faz, tá? Resultado vai dar zero. Raiz de 1 também, para todo n maior que 1, todo n maior que 2, também vai dar 1. Fechou? Olha só, aqui a gente tem propriedades que você não pode esquecer, tá?
aqui é a raiz do produto. Então, se a gente tem, por exemplo, olha, se a gente tem raiz quadrada de 25 vezes 4, isso aqui é a mesma coisa que, ó, raiz quadrada de 25 vezes raiz quadrada de 4, tá? Raiz quadrada de 25 é 5 vezes raiz quadrada de 4 é 2. E 5 vezes 2 é igual a 10. Fechou? Aqui a gente tem a raiz quadrada de uma divisão, né? Raiz quadrada ou raiz enésima, tá? Se eu tenho, por exemplo, olha só, raiz cúbica de 9 dividido por 2, tá? Isso aqui é a mesma coisa que raiz cúbica de 9 dividido pela raiz cúbica de 2. Fechou? E olha só, aqui eu tenho uma propriedade muito importante, tá? Que é a raiz da raiz. Se eu quiser escrever como uma raiz única, eu apenas coloco uma raiz aqui, ó, e multiplico os índices das raízes. Então, por exemplo, ó, se eu tenho a raiz quadrada, da raiz de 8, eu posso escrever isso aqui, ó, aqui é um 2, não, que é raiz quadrada, né? Eu posso escrever isso como uma raiz única de quê? De 2 vezes 2. Vai ficar raiz quarta de 8. Fechou? Olha só, várias questões aqui também, tá? E a gente vai seguindo o conteúdo para não se atrasar, beleza? Qual é o foco aqui? É que você consiga ter essa bagagem para conseguir fazer as questões, tá bom? As questões, elas estão disponíveis no PDF, tá bom? A gente vai agora para o sistema métrico decimal, tá? Que vai tratar do metro cúbico e metro quadrado. Metro quadrado e metro cúbico, tá? O metro, ele possui múltiplos e possui submúltiplos, tá? Quais que são os múltiplos do metro? Aqui, ó. Não tá o pincel tá branco, tá? Mas o múltiplo do metro é o decâmetro. É o decâmetro, tá? Depois o hectômetro e depois o quilômetro, tá bom? O decâmetro é 10 vezes o metro, o hectômetro 100 vezes o metro e o quilômetro 1000 vezes o metro. A gente também tem os submúltiplos do metro, que é o decímetro, o centímetro e o milímetro, tá? A décima parte do metro, a centésima parte do metro e a milésima parte do metro. Então, exercício, olha só. Eu falei para vocês, pessoal, que centímetro e tal, 1 centímetro é a centésima parte do metro, ou seja, é 1 sobre 100 metro, beleza? Isso aqui é a representação em metro do que é 1 centímetro, tá bom? Então, por exemplo, ó, se eu tenho 0,85 centímetros e eu quero passar isso aqui para metro, ó, apenas divide por 100, beleza? Porque 1 centímetro é a centésima parte. Então, esse 6 aqui significa que tem que dividir por 100. Então, vai ficar 0,85 dividido por 100, que vai dar 0,0085 metros, beleza? Então, essa é a nossa resposta. Matheus, e quilômetro? Quilômetro, pessoal, ó, esse K aqui, na matemática, ele significa 1000, beleza? Então, quilo significa 1000. Então, quando eu tenho, por exemplo, ó, 1 quilograma, eu tenho 1000 gramas, beleza? Se eu tenho 1 quilômetro, eu tenho 1000 metros, beleza? Então, se eu tenho 0,01 metro, se eu tenho 0,01 quilômetro, para colocar para metro, eu apenas multiplico por 1000. Então, vai ser 0,01 vezes 1000, que dá, esse valor aqui vai dar 10 metros, beleza? Então, ó, de quilômetro para metro, multiplica por 1000, fechou? Aqui a gente tem a área, tá? Que é metro quadrado, beleza? Então, se você passava, por exemplo, se você queria passar de quilômetro para metro, você multiplicava por 1000, e já para metro quadrado, né? Se você quer transformar, por exemplo, olha só, se eu tinha quilômetro e queria transformar para metro, eu não multiplicava por 1000, não é isso? Agora, se eu tenho quilômetro quadrado, para transformar em metro quadrado, eu vou multiplicar agora por 1 milhão, beleza? 1 milhão aqui, por 1 milhão, tá bom? Porque olha só, para passar de um para o outro, ó, olha só, para passar de um para o outro, de quilômetro para metro, ó, vezes 100, vezes 100, vezes 100, ou seja, por 1 milhão. Fechou?
Deixa eu ver se tá certo isso. 10.000. 1, 2, 3. Ah, não. É 1000 vezes 100 só. 00. Por 100.000. Não, Matheus, tá certo. Porque é 100 vezes 100. É 100 vezes 100. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. 10.000. 0, 0, 3. Tá certo. Volume, pessoal. Agora o volume, quando você tinha o quilômetro normal, né? Quilômetro normal, você para transformar em metro, você multiplicava por 1000, não é isso? De quilômetro quadrado para metro quadrado, você multiplicava por 1 milhão, e de quilômetro ao cubo, tá? Isso aqui é só um exemplo do quilômetro por metro, tá? Do quilômetro ao cubo por metro ao cubo, você vai fazer o quê? Vai ser por 1000, aqui, vai ser por 1000 vezes 1000 vezes 1000, tá bom? Que vai ser agora por 1 bilhão. Então, 1 quilômetro cúbico equivale a 1 bilhão de metros cúbicos. Fechou? Aqui tem algumas relações para a gente, ó, não esquecer, tá bom? Essas relações aqui, pessoal, elas são cobradas demais na prova do Enem, beleza? Então, não esquece essas relações aqui, certo? Matheus, que relações são essas? Olha só. Aqui a gente está fazendo uma mudança entre unidade de volume, tá? Para também unidade de volume. Qual é a diferença, Matheus? A diferença é a nomenclatura, tá bom? Olha só, se eu tenho 1 centímetro cúbico, ó, 1 centímetro cúbico, isso aqui é um tipo de unidade, tá bom? Eu vou passar agora para outro tipo de unidade. Então, olha só, 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então, se você vai pegar uma latinha para beber, né, uma latinha de coca, você não vai ver lá, tipo, 250 centímetros cúbicos. Não, você vai ver em ml. Tem que saber essa relação, tá? 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. E 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E 1 metro cúbico, essa aqui é a mais importante de todas, tá? 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, beleza? Essa aqui é para não esquecer de jeito maneiro. Fechou? Aqui a gente tem algumas questões, tá bom? Aqui a maioria delas, pessoal, vai sair por regra de 3, beleza? Então tentem fazer para que vocês não se percam nelas, tá bom? São questões muito importantes. A gente vai trabalhar agora, pessoal, razão e proporção, tá? Olha só, o que é uma razão? Razão é uma divisão. Então, por exemplo, se eu tenho x dividido para y, tal, isso aqui é uma divisão, eu chamo isso aqui de razão, beleza? Olha só, com razão eu posso estabelecer até uma relação para saber qual é a relação entre duas grandezas, certo? Olha só, imagina que você vai fazer um concurso e esse concurso ele tem 120 vagas e são 60 mil candidatos que estão concorrendo. Aí você olha e fala assim, será que isso é muito concorrido? Qual que é a relação candidato-vaga, né? Então, olha só, você tem 120 vagas, tá? 120 vagas e você tem 60 mil candidatos, olha só. Vamos dividir aqui, ó, vamos cortar esse zero com esse zero. Ficou 12 para 6 mil, né? Posso dividir em cima e embaixo por 12, aqui vai dar 1, então vai dar uma vaga, dividido para 60 dividido por 12, dá 5, e aqui vai dar 500, né? 500, vai dar 500. Então, olha só, pessoal, para uma vaga, estão concorrendo 500 candidatos para uma vaga só. Olha só que interessante. E aqui você pode até montar uma regra de 3, né? Por exemplo, ó, aí você poderia saber a partir daqui, ó, quantos candidatos são, tá? É só fazer voltando, olha só. Se tem uma vaga para 500 candidatos, quantos candidatos são para 120 vagas? Ó, você faz aqui, ó, multiplicação cruzada, vai ficar x é igual a 500 vezes 120. Tá, ó. 12 vezes 5 dá 60. Repete 1, 2, 3. 1, 2, 3. Você volta para 60 mil candidatos. Fechou?
Olha só, a gente também tem proporção. O que é uma proporção? Proporção, ela é uma igualdade entre razões, beleza? Olha só, essa igualdade me permite estabelecer uma relação importante, que é qual? O produto que fala que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, por exemplo, olha só, se eu tenho 5 dividido para x é igual a 10 sobre 2, eu posso fazer isso aqui, ó, uma multiplicação cruzada. E aqui vai ficar o que? Vai ficar x vezes 10 é igual a 5 vezes 2. Posso dividir aqui, ó, posso cortar o 5 com 10. Aqui vai ficar 2, né? E aqui eu posso cortar novamente o 2 com 2. Então, x vai ser igual a 1. Beleza? Aqui a gente tem, pessoal, vamos entender o que é uma grandeza diretamente proporcional, tá? E como isso aqui afeta uma regra de 3, tá bom? Olha só, uma grandeza diretamente proporcional, pessoal, é aquela grandeza que aumenta conforme a outra também aumenta, beleza? Vou fazer uma comparação entre duas grandezas e vou pensar o seguinte: se eu aumentar uma grandeza, a outra, ela aumenta ou ela diminui? Se eu aumentar uma e a outra aumentar, então é porque elas são diretamente proporcionais. Fechou? Olha só, eu tenho a massa e a aceleração, tá? Na fórmula da força. Se eu aumentar a minha aceleração, a minha força também aumenta. Se eu diminuir a minha aceleração, a minha força também vai diminuir. Beleza? Então, olha só, imagina que eu tenho 80 newtons de força, tá? 10 kg de massa e não, calma lá. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Eu quero saber a força, tá? Para 80 kg de massa. E olha só, eu vou estar a 2 metros por segundo ao quadrado, tá? É minha aceleração. Aqui é o produto, né? 80 vezes 2 dá 160 newtons. Então, beleza, olha só. Aqui deu 160. Aí você faz a seguinte pergunta. Se eu aumentar o valor da minha aceleração, a minha força, ela também aumenta? Vamos ver, olha só. Vamos pegar a força, tá? Vamos manter a mesma massa que é 80 e agora vamos aumentar, né? 2. Vamos aumentar aqui para 3. Olha só, força é igual a 80 vezes 3, 8, 16, 24, dá 240 newtons. Olha só, eu aumentei a minha aceleração, né? Ó, foi de 2 para 3, eu aumentei e por consequência a minha força também aumentou. Ou seja, força e aceleração são grandezas diretamente proporcionais. Fechou? Olha só. O que é que acontece aqui, pessoal? Quando a regra de 3, quando as grandezas elas são diretamente proporcionais, você pode fazer uma regra de 3 cruzada, tá bom? Então, olha só, imagina que você tem um carro que percorreu 240 quilômetros, tá? Viajando a uma velocidade de 60 quilômetros por hora. Aí a pergunta quer saber quantos quilômetros ele vai percorrer se tivesse a 90 quilômetros por hora. Vamos pensar da seguinte maneira. Eu aumentei a minha velocidade, não aumentei? Eu fui de 60 para 90. Então, olha só, se eu aumentei a minha velocidade, é lógico pensar que eu vou percorrer um espaço maior, não é isso? Porque eu aumentei a minha velocidade. Então aqui, ó, como elas são grandezas diretamente proporcionais, eu vou poder multiplicar cruzado. Então vai ficar 60 vezes x é igual a 240 vezes 90, tá? Então aqui eu posso cortar o 60 com 240, aqui vai dar 1, tá? E aqui vai dar 6, 12, 18, 24, aqui vai dar 4, tá? Agora a gente tem 9 vezes 4, 90 vezes 4, que vai dar 360 quilômetros. Então olha só, pessoal, se eu percorri 240 quilômetros a 60 por hora, então se eu tiver a 90, eu vou percorrer 360, ou seja, eu aumentei a minha velocidade e por consequência eu percorri um espaço maior. Tudo bem? E aqui a gente tem grandezas inversamente proporcionais. Mateus, o que é isso? São grandezas, pessoal, que uma diminui quando a outra aumenta e a outra aumenta quando uma diminui. Eu trouxe como exemplo a pressão. Pressão é força sobre área. E olha só, pessoal, se eu aumentar aqui a minha área, a minha pressão ela cai. Mas se eu diminuir o valor da minha área, a minha pressão ela aumenta. Quer testar?
Olha só, imagina que tu quer calcular uma pressão e tu tem 80 de força, tá? E uma área aqui de 20, beleza? O que é que vai acontecer aqui, ó? Dá 80 dividido para 20, né? Que vai dar 4, beleza? Vamos se perguntar agora o que que acontece se eu tiver os mesmos 80 e eu aumentar aqui, ó, tá aí 20, vamos dobrar, vamos colocar para 40. Olha só, dá 80 dividido para 40, deu 2. Olha só que interessante, ó. Eu tinha uma área de 20 e eu aumentei para 40. Qual é a consequência? A pressão caiu pela metade. Veja que de 20 para 40 é o dobro e, por consequência, a pressão cai pela metade. Metade de 4 é 2. Ou seja, grandezas inversamente proporcionais são aquelas que uma aumenta enquanto a outra diminui e uma diminui enquanto a outra aumenta. Fechou? Na regra de 3, o que acontece aqui é o contrário, tá? Se você tem, por exemplo, ó, x dando y, tá? E k dando z, quando você sabe que isso aqui é inversamente proporcional, você faz o produto, ó, na horizontal, beleza? Então aqui vai ficar x vezes y é igual a k vezes z, fechou? Tem aqui até um exemplo que a gente pode fazer, tá? Olha só, deixa eu apagar aqui o quadro e vamos ler. Olha só, um automóvel desloca-se a 60 km por hora e demora 3 horas para chegar ao seu destino. Se esse mesmo automóvel estivesse a 90 km por hora, quanto tempo levaria para completar esse mesmo percurso? Parece ser a mesma pergunta, né? Só que não, ó, aqui ele quer saber o tempo. Então vamos lá, pessoal, olha só. Se você tiver a 60 km por hora, ele fala que você demora 3 horas para poder chegar lá. Ele quer saber quantas horas você vai levar se tiver a 90 km por hora. Agora aqui é questão de lógica, tá? Eu estava em uma velocidade e eu cheguei em um determinado tempo ao meu local. Se eu aumentar a minha velocidade, você concorda comigo que eu vou chegar no meu lugar mais cedo, né? Em menos tempo? Então, olha só, essas grandezas, elas são inversamente proporcionais. O tempo está diminuindo enquanto a velocidade está aumentando, né? Aumentei a velocidade, o meu tempo vai diminuir. Então aqui, ó, a multiplicação ela é cruzada. Vai ficar 60 vezes 3 é igual a 90 vezes x. Olha só, posso simplificar aqui, né? Ó. Posso simplificar o 3 com 90. Aqui vai dar 60 é igual a aqui é a mesma coisa que dividir por 3, vai dar 30 vezes x. O 30 está multiplicando, ó, vou passar para o outro lado dividindo, vai ficar x é igual a 60 dividido para 30. Então, x é igual a 2. Ou seja, pessoal, se eu estiver andando a 90 km por hora, eu vou chegar lá uma hora mais cedo, né? Se a 60 eu ia chegar em 3 horas, a 90 eu vou chegar em 2. Fechou? Mais algumas questões aqui, tá? Que eu já falei, não vou fazer para economizar tempo, tudo bem? Eu posso fazer até um vídeo depois resolvendo essas questões, tá bom? Pessoal, porcentagem. O que é uma porcentagem? Porcentagem é uma forma de representar um número em fração de denominador igual a 100, tudo bem? Olha só, aqui tem um exemplo, tá? Mas imagina que eu tenho 80%, tá? Esse símbolo aqui, pessoal, ó, ele significa que é a mesma coisa que dividir por 100, tudo bem? Então, 80% é igual a 80 dividido por 100, tá? Posso cortar um zero em cima com um zero embaixo, fica 8 sobre 10, que é igual a 0,8. Então, 80% é igual a 80 sobre 100, que é igual a 0,8. Tudo bem? Olha só, vamos entender o que é desconto, o que é acréscimo, tá? Então, desconto, vou colocar aqui, ó, desk, tá? Imagina que você abriu uma loja, tudo bem? Você abriu uma loja. Aí você pensa o seguinte, na minha loja eu vou começar a vender bolo. Os meus bolos, né, eles vão valer aqui R$100, tá? Você vai vender um bolo a R$100. Aí você fala assim, não, como eu estou abrindo a minha loja, né? Hoje é o meu primeiro dia, então eu vou vender esse bolo a 50% de desconto. Aí você pensa assim, alguém olha assim e fala, ah, mas quanto é que tá valendo esse bolo agora? Olha só, você tinha um bolo que era R$100. E como você está
no primeiro dia, você deu um desconto de 50%. Então, o desconto ele é de 50%. A pergunta que faz é, 50% de quê? Né? 50% do valor do bolo. Então, o que é que a gente tem? A gente tem R$100 menos 50%, né? Porque é um desconto, 50% do valor do bolo. Ou seja, você vai ter R$100, que é o valor do bolo, menos o desconto, né? Posso cortar 100 em cima com 100 embaixo. Vai ficar 100 menos 50. E 100 menos 50 é igual a 50. Olha só, se você deu um desconto de 50%, então o valor do seu bolo no primeiro dia vai valer R$50, tá bom? Esse é o valor do desconto. Agora vamos supor que passou um tempo, tá? E você falar assim, se eu ficar vendendo meu bolo a R$100, eu não vou conseguir gerar lucro. Aí você anuncia assim para sua loja: olha pessoal, o valor dos bolos eles vão sofrer um aumento agora, né? Um acréscimo, vão sofrer um acréscimo de 10%. Então o que é um acréscimo, tá? É um valor mais determinada porcentagem do valor atual. Olha só, o acréscimo é de 10%, tá? Qual que era o valor do bolo, Matheus? O valor do bolo não era R$100? Então, olha só, você quer aumentar mais 10%, né? Então, qual vai ser o valor do bolo? O valor do bolo é R$100 mais 10% do valor do bolo, que é R$100. Corta o 100 de baixo com 100 de cima. Você vai ter que o valor do bolo é igual a 100 mais 10. Então, o valor do bolo vale R$110. Fechou? Então, com 10% de aumento, o seu bolo agora está custando R$110. Aqui tem algumas questões, tá? Para a gente entender bem o que é isso. E aqui mais outras questões, tá? Vou fazer essa aqui para a gente não ficar tão sem... Acho que a aula vai ficar até mais curta. Questão do Enem, beleza? Uma ponte, ela precisa ser dimensionada de forma que possa ter 3 pontos de sustentação. Sabe-se que a carga máxima suportada pela ponte, ela será de 12 toneladas. O ponto de sustentação central receberá 60% da carga da ponte e o restante da carga será distribuída igualmente entre os outros 2 pontos de sustentação. No caso de carga máxima, as cargas recebidas pelos 3 pontos de sustentação serão... Olha só, você tem uma ponte, tá? A questão fala assim, você tem uma ponte. Essa ponte ela é sustentada por 3 pilares. Um pilar aqui, outro pilar aqui, que é o pilar do meio, né? E outro pilar. A gente sabe que essa ponte ela vai suportar quanto? 12 toneladas. Então ela suporta 12 toneladas. Ele falou que as pontes das extremidades vão receber 30%, né, do valor. E falou que a ponta do meio... não, perdão, aqui é 20%, né? Porque ele falou que a do meio vai ser 60%. Então, para dar 100, aqui tem que ser 20 e aqui tem que ser 20, né? Porque 20 mais 60 mais 20 vai dar igual a 100%. Olha só, pessoal. Concordou comigo que aqui tu tem 20% e aqui tu tem 20%? Então, os valores da extremidade da ponte vão ser iguais. Olha só, nas alternativas, 1,8, 1,8, 3, 3, 2,4, 2,4. Então, isso aqui não importa muito, né? O que é que vai importar? Tu descobrir qual é o valor da carga que o pilar do meio vai receber. E qual é? É 60%, né? Que é 60 sobre 100 do valor total, né? Da carga total, que é de 12. Olha só, posso cortar aqui em cima, né? Em cima com baixo. 6 vezes 12, pessoal, dá 72. Dividido por 10 dá 7,2. Então, esse é o valor do pilar do meio. E olha só, o único pilar do meio que tem 7,2, é a letra C. Então, a letra C é o nosso gabarito. Tudo bem? Para finalizar, vamos ver juros, tá? Olha só, pessoal. Vamos entender aqui qual é a diferença de juros simples para juros compostos, tá bom? Imagina que eu tenho um capital. Mateus, o que é um capital? Capital é o valor que você tem, tá? Então, por exemplo, se eu tenho R$100, tá? Se eu tenho R$100, esse é o meu capital, tá? Entenda capital como dinheiro, tudo bem? Aí, imagina que eu vou colocar esse dinheiro no banco, tá bom? Esse dinheiro no banco, aí ele vai render a uma taxa de 10%, beleza? Ao mês. Aí eu digo assim, olha só, eu quero deixar meu dinheiro rendendo a 10% ao mês durante 2 meses.
Aí você pensa assim, quanto é que eu vou receber de juros no final? Olha só, a fórmula para juros simples é juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Detalhe, pessoal, a taxa ela tem que concordar com o tempo. Olha só, aqui está 10% ao mês. Então, o tempo também tem que ser ao mês. Se aqui fosse 10% ao ano, o tempo também teria que ser em anos, tudo bem? Olha só, vamos calcular quanto é que a gente vai receber de juros, tá? Juros é igual a capital, que é 100, vezes a taxa, que é 10%, tá? Vezes o tempo, que é 2 meses, né? Ó, corta 100 em cima com 100 embaixo. 10 vezes 2 dá 20, então de juros eu recebi R$ 20. Aí você fala assim, mas eu saí com quanto no final, né? Se eu ganhei R$ 20 de juros. O que você quer saber, né? O valor final que você vai ter, a gente chama de montante, tá? Montante é o valor final, que é o capital mais juros. Olha só, você tinha quanto? Você tinha R$ 100, né? E ganhou mais 20 de juros. Então no final você saiu com R$ 120. Olha só, a diferença, pessoal, de juros simples para os juros compostos é que os juros ele vai incidir sempre, ó, no capital inicial, beleza? Olha só, detalhe, tá? Ó, seu dinheiro ele rende 10% ao mês. Então, no primeiro mês, ele vai render quanto? Ele vai render 10% de 100, né? Que é R$ 10. E depois, ele vai render no segundo mês mais 10%. Olha só, então, ó, é um movimento cíclico, né? Ó, a cada mês vai rendendo apenas 10% de R$ 100. Tanto que no primeiro mês eu ganhei 10, no segundo mês eu ganhei mais 10, né? E como foram 2 meses, dá 10 mais 10, que dá R$ 20. Então, em 2 meses eu ganhei R$ 20. A diferença do juros simples para o compostos é que os juros, ó, a taxa de juros, ela incide apenas no capital inicial, diferente do composto. Matheus, o composto, vamos lá. Olha só, pessoal, essa é a fórmula, tá? Infelizmente, tem muita decoreba aqui. Então, tentem memorizar essa fórmula, tá? O M, que eu falei para vocês, é montante, tá? Montante é igual a capital mais juros. Não esquece, pessoal, o montante é o valor final. É o valor que eu tenho depois que eu ganhei os juros, tá bom? Eu tenho um capital, coloquei para investir, ele me rendeu juros, tá? Quanto é que eu tenho no final? O final é o capital mais juros, tá bom? Olha só, qual que é a diferença aqui dos juros por composto, tá? A diferença para o composto, pessoal, é que imagina que tu tem R$ 100. Aí tu vai investir a uma taxa de 10% ao mês, beleza? Qual é a diferença? Vamos trabalhar com composto, tá? No primeiro mês tu vai ganhar quanto? Vai ganhar 10% de R$ 100, né? Que é R$ 10. Aí tu vai ter quanto no primeiro mês? Tu vai ter R$ 110, né? Tu tinha R$ 100, ganhou mais 10% de 100, que é 10. Tu ficou com quanto? Com 100 mais R$ 10, que é 110. No segundo mês, pessoal, olha só a diferença. É que agora, os 10%, ele não é mais em cima do 100 não, ó. Ele é em cima do valor que você tem agora, ou seja, do 110. Então, o segundo mês é o quê? 10% de R$ 110. Corta aqui, ó, em cima, 2 zeros com 2 zeros, vai ficar 1 vezes 11, que é 11. Então vai ser quanto, Matheus? Vai ser R$ 110 mais R$ 11. Então no segundo mês você tem R$ 121, beleza? Matheus, e para o terceiro mês? O terceiro mês vai ser o quê? 10% agora em cima de R$ 121, beleza? É sempre em cima do capital que você tem atualmente. Essa é a diferença, fechou? Aqui tem algumas questões, tudo bem? Tentem fazer. A lista ela vai estar aí, tá bom? Eu não sei se tem alguma questão. Eu vou tentar fazer só essa aqui para a gente terminar o conteúdo, tudo bem? Olha só, um capital foi aplicado a juros simples com taxa de 5% ao mês. Matheus, qual que é a taxa? A taxa I é igual a 5% ao mês, que é igual a 5 sobre 100, que é igual a 0,05, beleza? Durante 5 meses, então o tempo é o quê? O tempo é 5 meses. Confere se o tempo está concordando com a taxa. Tempo em meses, taxa em meses também, tudo bem? Se no fim desse período os juros produzido foi de juros é igual a, ele falou que foi R$ 152,25. Ele quer saber qual que é o montante. Olha só, ele quer saber qual que é o montante.
o montante a gente não sabe. Então, ele falou que foi o que, pessoal? Ó, juros simples, tá? E a gente tem fórmula para isso, ó. Juros simples é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Qual que é os juros? 152,25. Qual que é o capital? Eu não sei, né? Ele não falou, então é C. Qual que é a taxa? 5 sobre 100. Qual que é o tempo? O tempo é 5 meses, tá bom? Olha só, eu posso reescrever aqui, vai ficar 152,25 é igual a 5 vezes 5 é 25, né? 25C sobre 25C sobre 100. E olha só, pessoal, eu posso simplificar, né? O 25 com 100 vai ficar 152,25 é igual. Dividir em cima e embaixo por 25, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 4 sobre C, né? Posso multiplicar cruzado, vai ficar aqui C é igual a 152,25 vezes 4. Tudo bem? Vou apagar aqui na borracha. Então eu sei que C, deixa eu colocar aqui, eu sei que C é igual a 152,25, tudo isso aqui vezes 4, tá bom? Vamos ver quanto é que vai dar? 152,25 vezes 4, tá? 4 vezes 5 dá 20, coloco o 0,2 para cá. 4 vezes 2, 8, com mais 2, 10, vem 1 para cá. 4 vezes 2 dá 8, com mais 1, 9. 4 vezes 5 dá 20, coloco o 0,2 para cá. 4 vezes 1 dá 4, com mais 2 dá 6. Então, ó, foi duas casas a vírgula, né? Então a gente anda uma, duas. Então o capital é de R$609, tá bom? Olha só, se você encontra o capital que é 609, você vê aqui marca, né, a letra C, só que tá errado, porque ele pediu o quê? Ele pediu o montante, que é igual a capital mais juros. Montante é igual ao capital, que é 609, mais os juros, que foi de 152,25. Beleza? Tô ficando sem espaço, mas deixa eu apagar aqui. Borracha. A gente tem R$609 mais R$152,25, que aqui vai dar montante é igual. Olha só, pessoal, 600 com mais 100 dá 700, né? Opa, dá 700. Ah, tô sem espaço, deixa eu colocar aqui. Aqui vai dar 700. Vai sobrar quanto? Vai sobrar 52 mais 9, né? Que vai dar R$61. E vai sobrar ainda 25 centavos, mais 0,25. Olha só, 700 mais 61 dá 761. Com mais 25 centavos dá R$761,25. Alternativa letra A. Fechou? Então é isso, pessoal. Se você gostou, foi um prazer, tá? Deixa seu like, deixa seu comentário. Essa aula é para os alunos que não conseguiram acompanhar durante as aulas que tivemos no Meet, tudo bem? Então, um beijo, um abraço, Deus abençoe todos vocês e tchau.